Outubro de 1917. Milícias populares, proletariado e soldados marcham em Moscou, marcando uma nova etapa no panorama político mundial, dividido agora em dois blocos, capitalista e socialista. O absolutismo monárquico dos czares do século XIX fez com que a Rússia entrasse no século XX numa grande crise econômica. A pobreza e a miséria nas cidades, onde o processo de industrialização só começou em 1881, e o regime semifeudal no campo, faziam com que o socialismo científico de Marx e Engels crescesse entre o proletariado. O governo do czar Nicolau II é marcado pelo autoritarismo, com o controle da imprensa, da educação, dos tribunais de justiça e a perseguição aos partidos políticos pela polícia política. Em 1903, o Partido Social Democrata, liderado por Lenin e Plekhanov, divide-se em dois grupos. Os mencheviques, que acreditavam poder chegar ao poder pelas eleições, sendo um partido moderado, e os bolcheviques, liderados por Lenin, que defendiam a posição de que só a luta armada colocaria os operários no poder. A derrota russa na guerra contra o Japão agravou ainda mais a situação do país, o que fez com que os operários, camponeses e soldados formassem comitês, chamados de sovietes, que iriam liderar manifestações por todo o país. Essas manifestações seriam sufocadas pelo czar. A entrada do país na Primeira Guerra Mundial iria transformar o despreparado exército russo num exército de desempregados, com aumento da inflação, falta de alimentos e alta do custo de vida. Os bem armados e preparados exércitos alemães derrotavam os exércitos russos, matando milhões de soldados. A situação social e política do país deixava os russos revoltados. E em março de 1917, o movimento revolucionário explode, forçando Nicolau II a abdicar e instalando um governo provisório conduzido pelos mencheviques. Como as mudanças exigidas pelos bolcheviques não são realizadas, as agitações camponesas e operárias continuam. E em outubro de 1917, sob a liderança de Lenin e Trotsky, os bolcheviques, os sovietes e o povo tomam o poder, instituindo um conselho de comissários do povo e elegendo Lenin como chefe de governo. Assim, as indústrias passam ao controle dos operários, as terras da igreja e dos contra-revolucionários são distribuídas aos camponeses e a iniciativa privada é proibida. Mas a direita contra-revolucionária, os russos brancos, auxiliados por tropas, armas e dinheiro franceses e ingleses, iriam travar uma guerra civil contra o Exército Vermelho, liderado por Trotsky. Os bolcheviques passam então a executar seus opositores com brutalidade. O czar e toda a família real são fuzilados e seus seguidores também são executados. Em 1919, as tropas de Trotsky vencem os exércitos brancos e em 1920, os ingleses e franceses desocupam a Rússia, um país destruído economicamente. Foi necessária uma nova reorganização econômica e os bolcheviques implantam o NEP, nova política econômica que implantava práticas capitalistas, como a abertura de empresas privadas, a entrada de dinheiro estrangeiro no país, venda de produtos em mercados livres e pagamento de salários. Com a morte de Lenin em 1924, começa uma luta de poder entre Trotsky e o secretário do Partido Comunista Joseph Stalin. Stalin acabaria por vencer Trotsky, que fugiria para o México, sendo assassinado em 1935. Com a consolidação da Revolução, outros estados iriam aderir ao socialismo, formando a maior nação do mundo em extensão territorial e contando com o sacrifício de seu povo para transformar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas num dos países mais desenvolvidos da história da humanidade.